O rock nasceu da mistura do gospel, blues, country e o jazz. Este estilo musical já era cantado e tocado pelos negros pobres americanos desde a década de 1910 e também na década de 1920. O termo rock ou rocking já era conhecido desde o final dos anos de 1880, pois a frase rock and rolling, que significa balançando e rolando, já era bem usada no final do século XIX e era uma gíria na época que era falada pelos negros norte-americanos. Este termo rock and rolling, ou balançando e rolando, dependendo do contexto, pode ser usado ou entendido para o termo dançar ou fazer sexo. Este termo, rock and rolling, apareceu em gravações pela primeira vez em 1922, na canção My Man Rocks Me With One Steady Roll, que quer dizer, meu homem me balança com um rolo constante, ou como um rolo constante. Esta música foi composta pela cantora e compositora Trixie Smith. A questão da palavra rock ou rocking já existia também remetia ao fato de que os negros americanos balançavam e rolavam, ou seja, cantavam e dançavam ao estilo do rock and rolling. Nesta época, este estilo musical era cruelmente marginalizado pelos brancos e pelos negros que eram evangélicos. O blues e o jazz, que já existiam, também eram marginalizados pela elite branca e pelos negros religiosos evangélicos. O rock, por se tratar de um estilo musical mais aguerrido e acelerado, era sumariamente odiado pelos brancos e pelos negros religiosos evangélicos, dizendo que este tipo de música era música do demônio. E é justamente nestas épocas de 1910 e 1920 que o termo rock ou rocking and rolling é usado para ser a música do diabo. A ideia de que o diabo é o pai do rock nasce justamente neste período. Entre 1915 até 1920 ou 21, a palavra rock ganha mais significados. Para muitos seria um significado pejorativo. Isto porque a palavra rock começou a ser usada também com o termo de sacudir, perturbar ou incitar. Estes termos em inglês era falado to shake up, to disturb or to incite. E este termo é justamente entendido como sacudir, perturbar e incitar. No ano de 1987, o cantor e baterista Chick Webb, juntamente com Ella Fitzgerald, gravaram uma música de nome Rock It For Me, ou seja, Balance Pra Mim. E nesta música, que incluía a letra no verso Surround You Satisfy My Soul with the Rock and Roll, que quer dizer, então você não vai satisfazer minha alma com rock and roll. Esta música faz um tremendo sucesso e esta frase começa a ser censurada, porque na época a sociedade conservadora e os religiosos queriam, de uma vez por todas, banir este estilo musical para sempre. O termo rock já era muito conhecido na comunidade negra dos Estados Unidos. Isso desde sempre. E esta palavra já era usadíssima por cantores negros evangélicos no sul dos Estados Unidos para dizer algo semelhante ao êxtase espiritual. Isso ainda nos idos dos finais do século XIX. Com o tempo, o termo começou a ser usado como um duplo sentido, referindo-se pretensamente a dançar e ao ato sexual. Com a música Good Rockin' Tonight, que quer dizer bom balanço hoje à noite, do músico Roy Brown.
A palavra roll, que é usado como a última palavra do termo rock and roll, é uma palavra medieval. Na verdade, seria uma metáfora, que na época significava ter relações sexuais. Durante centenas de anos, escritores têm utilizado expressões como they had a roll in their hay, que significa eles tiveram um rolo no feno, ou termos como I rolled her in the clover, que significa eu transei com ela no trevo. Os termos eram muitas vezes utilizados em conjunto, como o termo rocking and rolling, para descrever o movimento de um navio no mar, como por exemplo na canção Rock and Roll das irmãs Boswell, de 1934, que apareceu no filme Transatlantic Merry Go Round, cuja tradução literal é Transatlântico Carrossel. E na canção Rockin' Rollin' Mama, de Buddy Jones, de 1939. O cantor country Tom Scott se referia ao movimento de um trem na ferrovia em Rockin' Rollin', de 1931. Dizem que o rock foi criado pela cantora e guitarrista Rosetta Tharpe, que é mais conhecida como Sister Rosetta, no ano de 1931, com uma mistura de letras gospel e violão elétrico, com ritmo ainda incipiente na época, sendo ela considerada como a mãe do rock. Tanto é que Sister Rosetta, ou Rosetta Tharpe, inspirou nomes do gênero, tais como Elvis Presley, B.B. King, Bob Dylan, Chuck Berry, Etta Jones, Johnny Cash, Little Richards e outros monstros do rock. Robert Plant, vocalista do Led Zeppelin, inclusive gravou uma música em sua homenagem, intitulada Sister Rosetta Goes Before Us, que quer dizer Sister Rosetta vem antes de nós, ou Sister Rosetta veio antes de nós. Já o pai do rock dizem que é Chuck Berry, mas isto gera muita controvérsia e esta questão não é unânime. Mas é fato que o rock nasceu com os negros americanos muito antes dos anos de 1940. E assim como quando na época as pessoas rejeitavam este estilo musical, marginalizando-o. E assim como o blues e o próprio jazz, o rock era considerado como sendo a música do diabo. Termos como o diabo é o pai do rock já era falado e conhecido muito antes dos anos 10. O rock começou a ser bem visto quando os brancos norte-americanos começaram a apreciar o estilo. E o status do rock como sendo uma música marginal, uma música do diabo, começou a melhorar. E também como sendo música de preto, música de escravo, o rock só parou de ser visto como música de preto, música de escravo, música de marginal e música do diabo quando os brancos norte-americanos começaram a apreciar o estilo musical. Foi só aí que o status do rock começou a melhorar. Quando os brancos começaram a ouvir, dançar e cantar o rock dos negros, o estilo musical começou a ficar elitizado. E hoje, em muitos lugares do mundo, nós vemos os brancos ouvindo o rock dos negros. E com o tempo, este estilo musical começou a ser tocada nas rádios e a ser aceita ainda mais na comunidade branca e abastadas de todo o mundo. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.